boa noite para você que nos acompanha. Estamos aqui para realizar mais um podcast Vira à Direita, o podcast ligado no Brasil. Obrigado a você que está nos acompanhando, agradeço a sua participação. Esse podcast está tratando já no outro podcast, nós falamos e vamos continuar falando nesse, sobre o tema das mulheres, o incentivo das mulheres na política. O PL está vivendo um momento maravilhoso com a nossa primeira-dama, sempre primeira-dama, Michele Bolsonaro, presidente do PL Mulher Nacional, que vai começar a viajar pelo Brasil todo para empoderar cada vez mais as mulheres, para dar posse para as mulheres nos estados brasileiros. Eu vou ser a presidente do PL Mulher no estado de São Paulo com muita honra e tenho uma missão. Que mais e mais mulheres participem da política, que mais e mais mulheres ocupem espaços de liderança. Por isso que a gente está desenvolvendo aqui esse bate-papo com mulheres maravilhosas, mulheres que são referências, mulheres que inspiram outras mulheres e elas mesmas que vão se apresentar. A gente está discutindo aqui a participação das mulheres na política e a gente não poderia deixar de trazer para esse podcast a Nilmar, que tem uma experiência, deputada federal, prefeita de Palmas, no Tocantins, secretária nacional do PL Mulher, está organizando essas viagens da Michele Bolsonaro e tem muito mais para falar para a gente, né, Nilmar? Olha, eu estou encantada com você. Nós já participamos de um podcast aqui, você contou suas experiências, eu tenho muito para aprender com você e você tem muito para ensinar para todas nós. Não, eu tenho muito que aprender e eu quero agradecer, Rosana, a você por essa oportunidade de estar aqui com a Cilange, com a Raquel. E nós temos aqui nos unir cada vez mais para que nós possamos ocupar mais espaços, né? Na política, nas instâncias de poder. Eu digo sempre que eu tive o privilégio, agradeço a Deus, de ter tido muitas oportunidades na minha vida, né? Porque eu sou professora e trabalhei sempre na educação, fui diretora, coordenadora pedagógica, fui secretária de educação de Palmas, né? A última capital planejada do Brasil. E também secretária de Educação do Estado do Tocantins. E em 98 eu entrei na política. Eu fui candidata a deputada federal com essa missão de poder utilizar da experiência como educadora, como professora, para poder influenciar na política nacional. E fiquei como suplente, depois assumi, depois fui prefeita de Palmas, a capital do nosso estado. Né? Voltei e assumi outras secretarias, fui deputada federal. Né? E foi depois que eu fui prefeita, então eu sempre, em todas as minhas campanhas, em todas as minhas oportunidades de estar servindo, eu sempre fui a mais votada na capital, e isso me dá assim uma... Né? Eu digo, não é nem alegria, mas me dá um respaldo para que eu possa estar defendendo, né, o nosso trabalho, defendendo as nossas causas. Que eu digo que a mulher, ela, quando entra na política, não é pelo poder, ela entra para defender as causas que acredita. E foi assim que eu entrei em 98 na política. Né? Então, para mim é uma alegria poder estar aqui. A gente está aprendendo sempre, compartilhando sempre, até porque eu digo que juntas nós somos muito mais fortes. Isso mesmo. E é isso que nós precisamos, estar levando, sim, o nosso exemplo, o exemplo de mulher na política, que a gente escuta muito dizer assim, não, a mulher não deve entrar na política porque ela tem muitas atividades, ela é mãe, ela é esposa, mas a gente pode ser tudo isso até porque a gente tem essa capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente pode ser, sim, uma boa mãe, a gente pode ser, sim, uma boa esposa, né? A gente estava aqui no outro podcast falando que nós somos, né, esposas apaixonadas, sim. de famílias, né, bem constituídas, e isso é fundamental, porque a gente sempre é exemplo, e a gente tem que ser exemplo em tudo na vida, né? Mas a gente pode, sim, dar um pouco da nossa vida, da nossa experiência, para servir, para melhorar a vida das outras pessoas. E isso que nós estamos fazendo aqui. É isso que eu ia falar, eu tenho certeza que é isso que a Raquel faz, é isso que a Cilange faz, e é isso que você faz, né, em todos os momentos. E agora, né, já no segundo mandato de deputada federal, que a gente sabe, eu fui deputada e eu sei o tanto que a mulher, naquela época, eram só 41 mulheres no universo de 513 homens, agora são quantos? 90. 90 mulheres, né? E não é fácil, mas a gente tem uma capacidade de poder influenciar muito grande. Super. E o nosso objetivo aqui é esse, né? Da gente estar aí
inspirando mulheres para que nós possamos pegar aquela mulher que está lá numa cidade, fazendo um trabalho tão bonito, influenciando, sendo líderes de tantas pessoas, mudando a vida de tantas pessoas, que elas possam se inspirar e vir para a política, para fazer uma mudança ainda maior do que ela já faz. Muito obrigada, eu estou muito feliz, viu, de estar aqui com você. Nós estamos, eu te agradeço, Nilmar, pela excelente conversa que nós já tivemos. Eu tenho certeza que esse podcast vai passar rápido. Vai. 1 hora, mas vai passar muito Vamos rápido. dar muita risada Porque é o que a Nilmar falou, as mulheres, elas entram na política por uma causa. E por falar nisso, a gente tem a causa da segurança pública, né? A minha amiga que eu conheci, tive o prazer de conhecer durante a campanha, né? Você exerce um papel maravilhoso de empoderamento das mulheres, né? Chamar as mulheres para a responsabilidade que elas têm, né? Que é a minha amiga Raquel Galinatti, suplente de deputada estadual, né? Também é diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. A gente se encontra em Brasília, vira e mexe, ela está lá em Brasília, sempre organizando, participando das discussões e de projetos de lei importantes na área da segurança, não é isso, Raquel? Você é uma mulher que me inspira também. Outro dia a gente participou de uma reunião onde ela estava ensinando defesa pessoal para as mulheres. Legal. A palavra é sua, Raquel. Deputada, nossa, é muito bom participar com mulheres tão queridas e inspiradoras como vocês. Obrigada. Então, estar vendo esse movimento de mulheres saírem um pouco mais, eu não falo nem que é sair da zona de conforto, porque não é nem um pouco confortável a gente estar assim se expondo e colocando voz em causas que são todas nossas. Então, me inspira ver uma deputada federal aqui que abriu portas, a nossa deputada, sempre deputada federal em Santos, a nossa senadora suplente. Então, realmente é muito gratificante fazer parte deste grupo com vocês. Eu percebo que em muitas situações a nossa diferença talvez seja essa. Tentar vitimizar as mulheres por, de uma certa forma, estarmos vulneráveis, afinal somos poucas, né, nos espaços de poder, a nossa reação diante disso. A gente não vai aceitar rótulos de vitimização, nem rótulos de tentar nos colocar de escanteio, por mais difícil que seja. Então, a situação em que há uma necessidade de que a gente tenha, assim, a parcela significativa de representatividade, como 53% da população brasileira, mas não só na política, em todos os espaços de poder. Para você ver, deputada, é a primeira vez, de forma efetiva, que uma delegada em São Paulo assume a diretoria de uma entidade nacional que representa os delegados. Também foi a primeira vez que uma delegada representou os delegados no âmbito do estado de São Paulo. Isso é um ambiente 5 anos atrás. Essencialmente masculino ainda. Sim, essencialmente. Nós não chegamos a 20% como delegadas de polícia e no contingente da segurança pública no âmbito nacional. E essa necessidade, a gente vê que a gente não está cumprindo tabela porque os espaços são abertos por cota. Não. A gente não está cumprindo por cota, né, deputada? A gente está entrando porque realmente a gente está... A gente quer. Por merecimento, por trabalho, por competência. Trabalho. Acredito que por trabalho e por verem a essencialidade de estarmos lá, independentemente de sermos homens ou mulheres. Quando a gente vê esse tipo de conversa, aí sim a nossa luta vai estar chegando ao nosso objetivo, ao nosso propósito. Então, estarmos com objetivos e propósitos. Quando a gente fala em segurança pública, as pessoas já até me perguntaram: delegada da mulher? Porque automaticamente eles querem estereotipar as mulheres em células. Segurança pública, a gente não vê mulheres falando na segurança pública, discutindo segurança pública, estando inserida com propostas de gestão na segurança pública. E aí eu respondo, também. Mas eu nunca fui delegada da mulher na defesa da mulher, mas também. E políticas públicas que versam agora que existe uma necessidade latente de uma ampliação de proteção das mulheres vítimas de violência, dos vulneráveis, e a gente vê leis sendo sancionadas com um aspecto muito politiqueiro, eleitoreiro, mas sem efetividade prática de implementação de políticas públicas, justamente por todas as mazelas que a segurança pública enfrenta hoje no âmbito nacional. Não é exclusividade de nenhum estado. A gente vê o quanto as pessoas ainda estão muito vendo somente a superfície. Eu vi essa recente lei do governo federal em que há a necessidade de abertura de delegacias versando a proteção da mulher 24 horas. Ótimo.
Claro que todas as pautas... Mas é uma lei só na teoria, né? Porque nós não temos estrutura. O suporte. Eu falei sobre isso também no plenário da Câmara. Perfeito. Porque não adianta você fazer uma lei se ela não é execuível. Não é execuível. Mas sabe o que é o pior? Não é nem... Também é ruim, também é grave. 24 horas as delegacias abertas porque a gente não tem policial. O pior é falar que, preferencialmente, temos que ter policiais mulheres. Vamos fazer uma continha. Se na segurança pública nós não temos 20% de mulheres, se as delegacias das mulheres devem ser abertas para funcionamento 24 horas e tem que ser mulheres trabalhando ali. Olha que situação não fecha a conta. Colidente. Para solucionar uma injustiça social de gênero, que é a violência contra a mulher, uma injustiça social, uma violência institucional farão com as policiais. Porque ali elas não poderiam escolher o que elas querem atuar ou exercer na sua profissão. Elas serão necessariamente designadas para a delegacia da mulher. Então é uma situação realmente... drástica. Mas a gente vai discutir isso aqui, porque ainda tem 1 hora, né? Pra gente falar sobre isso e defender as mulheres. Eu quero conversar agora com a Cirlange. Cirlange, eu tive o prazer de lhe conhecer também. Almoçamos juntas. Primeira dama da cidade de Sorocaba, suplente do nosso senador Marcos Pontes. Uma mulher que também é à frente do tempo dela. Vejo suas redes sociais, muito atuante. Ela não é a primeira dama que está abaixo, né? Ela é parceira do marido ali nas discussões. Tenho certeza que tem um protagonismo muito grande na cidade, é muito respeitada. Para mim é um prazer participar também junto com você aqui desse podcast. Eu falei, quando o pessoal me chamou, eu falei, desmarca tudo que eu vou. O pessoal, mas Cirlange, eu falei, não, depois a gente vai se encaixando, porque para mim é uma oportunidade estar aqui. Então eu agradeço e com mulheres de peso, né? A Rosana, que eu já conheço, a deputada Nilmar, a doutora Raquel, que eu falei, eu já quero levar, anotei aqui um convite para você fazer um curso com a mulherada. A mulherada vai amar. Eu falo assim, no dia 27, que passou agora de março, eu reuni cerca de 500 mulheres e eu falei com elas necessariamente nessa linha. Falei, gente, mesmo que você não queira ser um agente político no momento, mas vamos começar a participar para que você entenda o quanto a política influencia na nossa vida. Né? A mulher, ela está na escola, a mulher, ela está na saúde, ela está envolvida com várias frentes. E muitas das vezes ela já é a liderança. Só que o pessoal, os homens vão tentando tanto encostar a mulher só para ela cumprir cota, só para ela... E não dar aquela valorização. Recentemente, lá em Sorocaba, eu juntei uma mulherada e falei, gente, olha a importância de assumirmos o Conselho da Mulher. E eu falei assim, eu não serei candidata, são vocês que vão ser. Então, eu peguei uma mulher do segmento negro, uma mulher da deficiência, são os vários segmentos. Eu não fui na eleição. Elas arrasaram, assim, de um nível, e a oposição, claro, entrou na justiça e tal, tentando derrubar uma eleição legítima e que as mulheres se engajaram. E elas chegaram num tal ponto que ela falou, a gente não sai daqui enquanto não terminar essa eleição. Então, assim, e o porquê que as mulheres, elas acabaram deixando de ocupar esses espaços, né? Então, é um conselho que às vezes você não dava bola, e aí eles vão aprovando. E vão... trazendo propostas que não tem nada a ver. E vão decidindo. Quando você vai ver, já é uma obrigação, uma lei. Né? Então, eu falo, gente, nós temos que ocupar esses espaços que a gente nunca deu atenção. Né? Então, nos municípios, e a mulher, a primeira-dama, por si só, eu já acredito que ela é uma liderança. Né? Porque não chegou lá do nada, né, o prefeito. Normalmente, a mulher já está ali ajudando, apoiando o esposo. Eu fui num evento lá em São Paulo, né, de política. É a primeira vez que eu cheguei lá e tinha um banheiro vazio de mulher. Né? Então, tinha 2 pessoas para entrar o homem, uma fila imensa. Então, assim, e mostra o quanto ainda, você pega na deputada federal, ainda somos 17%. A média do mundo é 26%, quer dizer, a gente já está muito fora e mesmo assim é muito pouco, né? E já está provado, né? Até
estatisticamente que nos países onde as mulheres ocupam mais espaços na política, são países com mais igualdade social, são países mais igualitários, que se preocupam com homens e mulheres, porque a mulher não se preocupa com as causas só da mulher. Né? A mulher se preocupa com o homem, com a mulher, com a família, com os filhos, com as situações do cotidiano, com a segurança pública, né? Em diversas áreas. Eu na área portuária também, que eu sou filha de um estivador do Porto de Santos, então eu cresci ouvindo meu pai falar da parede da estiva. Eu ficava imaginando lá eu com 7 anos, o que será essa parede da estiva que ele vai, né, para ter o trabalho? E aí eu fui me interessando, depois como repórter acompanhei, ou seja, nos nossos segmentos nós temos contribuições importantíssimas para dar. A mulher não pode mais ser representada como minoria. Até porque não somos mais, né? Eu fui receber uma homenagem em relação ao mês da mulher, tal, na Câmara Municipal de Sorocaba, onde lá são 18 homens e 2 mulheres. As 2 mulheres não olharam para mim, não me cumprimentaram, elas desviavam de mim. Você tá entendendo? Então, assim, eu falei, gente, isso não representa a gente. Nós precisamos de mulheres que realmente representam. E eu falei que sejam eleitas mulheres com mais empatia. Não só defendendo minorias. Afinal, a gente não é minoria. Não, afinal, nós somos mais 52% da população brasileira. Exatamente. Né? E a questão, a gente fala muito essa palavra que eu não sei nem se tem no dicionário de sororidade, mas é exatamente do que você está falando. Que é para a gente poder ter essa união. Porque para a gente ter espaços na política, nas instâncias de poder, não é fácil, é tão difícil, porque vem uma cultura, né, eu digo desde Sócrates, se a gente pegar o que Sócrates, Platão dizia das mulheres, a gente fica arrepiada, né? Que é quase considerar, O Banquete de Platão é um livro que você fala, não tô acreditando. Não é verdade? Compara as mulheres quase aos animais. Assim. Não é assim? Pior que era um era amor igual bestial. animal. Bestial. Era amor bestial. Então, vem desde essa época. A gente romper com essa cultura. A gente estava falando do Jornal das Moças, do ano que eu nasci, que coloca cada coisa que a gente nem acredita, né? A gente estava comentando, tipo, se o marido chegar atrasado, se ele demorar a chegar, se espere cheirosa, bem vestida, assim, com a cervejinha gelada na mão, para ele não querer, para ele não querer ficar fora de casa, para ele querer ficar em casa com você. Então a responsabilidade sempre é nossa. Romper com essa cultura não é fácil. Então a gente precisa se unir. E as a nossas gente precisa conquistas se unir. são recentes. Por isso que todo esse trabalho para correr atrás desse prejuízo, né? Porque é uma construção de secular. Porque até os anos 30, por exemplo, a mulher não podia nem votar. E, Rosana, vamos parar para pensar. 10 anos, não muito tempo, 10, 15 anos, eu vou ser sincera, que eu sempre perguntei, para quem que é para votar? Para o meu esposo? Então, assim, hoje não. Hoje você tem as mulheres falam para os maridos. Olha, você vai votar. Hoje nós somos influenciadoras. Nós somos influenciadoras. Hoje as mulheres falam, você vai votar aqui. Tá aqui a sua colinha, né? Eu falava com uma amiga minha, ela falou assim, menina do céu, eu mandei a cola e falei, não, vou votar em tal. Ela falou, você não vai, não. Você vai votar nesse que eu tô falando aqui. Agora, eu vou dizer uma coisa. É com essa sensibilidade que a nossa presidente, né, eu digo que a gente está vivendo um momento muito especial de ter Michele Bolsonaro como presidente do PL Mulher. Amém. Não é? Porque ela tem um carisma próprio. Ela já é uma influenciadora natural e que cada vez Saiu mais... que é a maior influenciadora, né? Saiu uma estatística agora. Exatamente. Nacional. Nós das mulheres, a maior influenciadora é a Michele Bolsonaro. Comentamos isso no Comentamos. Ela ficou eu estava falando assim, ela ficou em segundo lugar para Fernanda Montenegro. Mas se a gente falar em política, né, que é uma área diferente, a nossa é a primeira em influência no Brasil. E para a gente é um privilégio muito grande a gente tê-la nesse momento à frente do PL Mulher. E com essa sensibilidade que eu falei, além do carisma, além dela inspirar mulheres, e a gente viu agora nesse segundo turno de campanha ela arrastar pelo Brasil a todo milhares de mulheres, né? E sendo essa mulher que inspira, ela tem também eu agora que estou mais próximo, né? Como presidente nacional, estou mais perto dela para a gente poder estar... Assim, eu já fui presidente nacional, então com a experiência de muitos anos de PL também, está ajudando a colocar em prática os desejos, aquilo que ela vem pensando e tenho assim me surpreendido cada vez mais. E com essa sensibilidade, eu vi que ela criou
um projeto, vamos dizer assim, eu digo que foi criação dela, que era um projeto que estava na gaveta lá, que era uma mulher que faz, e ela contando da experiência dela de andar no Brasil inteiro e encontrar no Brasil inteiro mulheres que são líderes natas, que faz um trabalho praticamente sem ajuda nenhuma e que transforma a vida das pessoas. Então, assim, nos primeiros contatos que eu tive com a Michelle, ela dizia assim, Nilmar, o tanto que eu me emocionei andando por esse Brasil, o tanto de mulheres que eu conheci que transformam vida de pessoas sem apoio nenhum. A gente precisa fazer alguma coisa nesse sentido. E ela desengavetou Mulher que Faz e fez o Mulher que Faz Acontecer. E é esse projeto que nós vamos estar, assim, ela falou muito sobre ele quando foi no momento da posse dela como a nossa presidente do PL Mulher. E esse projeto que a gente está desenhando e construindo lá juntos e ouvindo mulheres e ouvindo essas mulheres que têm essas experiências no Brasil inteiro, para que a gente possa divulgar essas experiências e ter novas lideranças. Porque para a gente, hoje nós somos o quê? Quase 18%, ainda menos que 18% de mulheres, 90 né? entre 513 deputados. Eu falei que quando eu fui deputada eram 41 mulheres para 513. Agora, A Nilmar não tinha nem banheiro, né? isso não, na época não estava se brigando para que as mulheres tivessem preferência para ficar com gabinetes onde houvesse banheiro, porque as nossas necessidades são muito diferentes dos homens, até nisso, Com né? certeza. Aí, então foi um outro momento. Mas o projeto vem para quê? Nós precisamos cada vez mais ter essa sororidade e cada vez mais a gente tem que estar trazendo lideranças novas e lideranças que começam lá nos municípios, que a gente fala em nação, a gente fala em estado, mas a vida das pessoas é na E é a cidade, base, é na né? cidade. É a base, é na cidade. Né? A gente estava aqui com 2 vereadoras, a gente estava falando. A vereadora sabe o que é, porque ela já, eu digo que já acorda batendo na porta. Já É a a primeira, porta. eu contato, né, com a política, né? A gente vai procurar quem? Procurar o vereador, Claro. procurar É a o primeira que está liderança, claro. está no nosso bairro, está próximo a gente. E a Michelle, ela vem com esse sentimento. Ela diz assim, olha, eu quero ver a transformação e a mudança na vida das pessoas. Eu quero ver a transformação lá nas cidades. E esse projeto, Mulher que Faz Acontecer, ele é isso. Ele é identificar histórias, projetos, iniciativas de mulheres que fazem acontecer lá nas suas cidades, lá transformando vida de pessoas. E plantando semente, né? Eu vi uma Sim. gravação dela ensinando como se filiar com uma médica. Sim. E aí você fala assim, poxa, mas por que uma médica? Porque assim, ela já cumpriu tantas coisas e tem o desejo, né? Então, às vezes, é você colocar a semente naquela pessoa que já por si só já é uma liderança. Sim. E falar, poxa, você não quer mudar, usar tudo isso que você tem para mudar a vida de outras mulheres, É isso. de outras pessoas, E né? potencializar essa liderança nata, porque essas mulheres, tenho certeza, elas não utilizam recursos políticos, verbas parlamentares, porque elas fazem com o próprio esforço. Então é algo genuíno. E é tão difícil, A né? deputada estava falando no início, quem entra na política, principalmente mulher, entra porque já tem um propósito Sim. para ser ampliado. E é né? muito difícil para uma mulher entrar na política se não tem uma história anterior, se não tem alguém ali por com trás. certeza. Né? Nós É. vivemos isso em momentos diferentes, né, Raquel? Por exemplo, há um ambiente preparado para que a mulher não entre na política. Não. Já vem dos próprios diretórios, Sim. essencialmente masculinos, e aí indica a mulher, tá faltando mulher, porque tem que cumprir a cota, vamos colocar mulher para cumprir a cota, mas não é aquela mulher que tem chance de ganhar, Exatamente. que já é uma liderança, gente- que já é uma médica, Não. que já tem a liderança nata, Como- na Exatamente. comunidade. Como a Raquel falou, né? Na polícia, na polícia não tem cota, a gente está buscando espaço. Buscando. Mas na política, né? Eu acompanhei que quando eu era deputada foi votada a primeira, vamos dizer assim, antes já tinha sido votada a questão da cota, mas a questão do tempo de televisão, a questão depois o fundo, isso tudo no sentido de facilitar para que nós tivéssemos e mais fazer pessoas a na mulher. bancada, né? Você Sim. não consegue fazer. E eu me lembro que a gente muito novato, né, na campanha de prefeita, a primeira campanha, ela é realmente um desgaste de você não sabe fazer, então você vai, né? E se você se dobrar para os
velhos da política, eu costumo falar, aqueles que querem que você, na verdade, não cresça, querem que você fique por baixo. Sendo tutelada? Você não consegue, se você, né? E aí eu me lembro que eu tinha que implorar pra mulherada. Tipo, implorar. Você não pode desistir, porque se você desistir, aí vai desfazer todo o grupo e tal. Mas tem E eu saí da campanha e falei assim, olha, nunca mais nós vamos passar por isso. Eu vou abraçar as mulheres, eu vou trazer. Agora nós não vamos ter nem. Eu falei, nós vamos ter que ter várias situações para ir colocar as mulheres. Porque agora realmente. Nós não queremos mulher para cumprir exato. cotas. Nós Engraçado. queremos as mulheres em condição de atuar, de transformar a realidade. Essa mulher que a gente quer. Exatamente. Essa líder. Esse projeto, né, do Mulher que Faz Acontecer é nesse sentido. Porque se perguntar para você, eu tava falando, todo mundo tem história. É verdade. Não é todo mundo tem história. Olha aqui. Lá no meu estado, que eu moro, eu sou do Tocantins. Eu acho que um dos menores estados da federação. Mas nós temos milhares de histórias de quebradeira de coco, de mulheres que com capim dourado mudaram toda a realidade da sua Comunidade. comunidade. Em volta ali. Eu gosto de contar, eu tenho lá ela se chama Ruth Oliveira. E é famoso o capim dourado, né? É uma Ixi, moda. Olha, Eu aqui falei que o capim dourado, eu até no brinco. estado de São Paulo, no Vale do Ribeira, uma Também região tem? riquíssima. Né? Nós temos a banana, a fibra da banana. A banana. Tem um movimento lá, uma associação que chama Banarte. As mulheres que começaram a olhar, né, os agricultores, os produtores de banana, a ver o desperdício que era o tronco da bananeira, se reuniram, fizeram uma cooperativa, hoje elas exportam, elas fazem móveis, elas fazem aqueles panos de mesa, objetos de decoração, quadros, e elas exportam isso. Não, e a um dia eu mulher, ela acompanhei. tem isso, E né, é isso que o gente? PL quer buscar e divulgar. Falando em PL, isso. em diretórios, eu estava lembrando quando a deputada falou que é da dificuldade da mulher que não está na política, inserida no contexto político, entrar. Qual é a primeira dificuldade? Você achar um partido, um diretório que te acolha, apoie. e que te apoie e que te dê condições de disputa. E aí, até chegar no PL, eu fui num outro diretório que a dirigente era uma mulher. A dirigente era uma mulher. E ali eu estava muito em dúvida, tanto que eu conversei com a deputada muito antes de eu decidir que eu viria para deputada estadual, né? Estava bem em dúvida. Justamente porque a gente coloca aquela expectativa do fracasso antes da possibilidade do sucesso. Então, como será se não der certo? Então, toda aquela situação do fracasso que é desenhada na frente já é um empecilho para que muitas retrocedam. E ali, claro que estava muito latente isso, né? Essa situação de você se expor, pedir votos, que é uma situação que você está pedindo para as pessoas confiarem em você para uma representação. E ali nesse diretório, nesse partido, ela falou: você tem certeza? Eu, delegada de polícia, segundo mandato, por aclamação, eu ganhei a eleição no âmbito do estado de São Paulo, entre os delegados, claro que é uma célula pequena, né, política institucional, mas ela chegou para mim e falou: você tem certeza que você quer ser candidata? Porque eu só vou te falar uma coisa. Quando a mulher vem para a política, ela geralmente quebra a cara e depois ela nunca mais se atreve a voltar para a política. Que horror. Aí eu olhei aquilo, eu olhei, e ela não sabe, eu gostaria de agradecer essa dirigente desse partido, que eu não vou falar o nome, dirigente estadual. Foi ali que eu falei: agora eu vou. Não, é nesse partido. É isso aí, é nesse coragem. partido. Pô, Mas, A aí gente eu não tava- pode ouvir um não, e né? eu Que tava aí com os pior. parceiros, eu tava com os parceiros políticos que estão do meu lado até hoje. Aí ele assim: nossa, a gente precisava dessa mulher antes, né? E a gente pensando que a violência política, os obstáculos. E aí eu lembrei do que você falou das pessoas, das duas vereadoras não te cumprimentarem. A violência, ela é exercida, mas não necessariamente pelos homens, pelo contrário. É um partido que é de direita, fui muito bem acolhida por todos. E assim, com respeito, independentemente de ser homem ou mulher. Então, você vê a diferença? Mas eu vou dizer eu uma passei coisa- por uma situação dessa também. No começo, quando eu fui me candidatar, uma das primeiras reuniões que eu tive com um empresário ali, que eu queria falar com os funcionários, ele pegou e falou assim: por que você largou a TV? Por que você largou? Você não vai ser eleita. Olha aí. A mesma coisa. Você não vai ser eleita. Você não tem chance. Sabe o que eles querem? Que você tenha 50 mil votos e ajude o partido. Agora, o PL é um partido diferente. Exato. Porque, olha, eu estou no PL há muitos anos. E há muitos anos atrás, o nosso presidente, Valdemar Costa Neto, me chamou e falou assim: Nilmar, o que a gente pode fazer
para que nós tenhamos mais lideranças, para que a gente não tenha que cumprir cota, mas que nós tenhamos mulheres em condição de estar interferindo na política. O que a gente pode fazer? E ele falou uma frase que eu repito sempre, que ele falou assim, o PL é o Partido das Mulheres. Então, sempre que eu posso, eu falo assim, olha, o PL é o Partido das Mulheres. E eu tenho sido testemunha disso, porque eu tenho tido acolhimento, respeito, transparência, que isso é importante para a gente, porque nós estamos ali numa bancada grande hoje do PL, e eu estou impressionada, porque eu também era de outro partido, eu estou impressionada com o respeito. E isso está me motivando a atuar cada vez mais. E como a Nilmar falou, nós estamos num momento político único, que nós temos uma grande liderança nacional, né, que está incentivando a participação de mais mulheres na política. Não mulheres para ficarem tuteladas, mulheres para estarem na liderança. Para terem protagonismo. Exatamente, mulheres para ocuparem espaços importantes na política. Em pouco tempo eu, no PL, eu já sou vice-presidente da comissão, né, vou ser empossada semana que vem, da Comissão de Viação e Transportes, que é uma comissão essencialmente masculina. Por quê? Porque eu fui lá, falei, tenho direito, conheço da causa e estou pleiteando a vice-presidência. E já fui. Sendo que eu estava esperando lá, vai para o fim da fila, vai para o fim da fila. Não, eu não quero ir para o fim da fila. Eu já demonstrei, já é o meu segundo mandato, eu já demonstrei que eu tenho capacidade, porque as mulheres, elas lutam pelas causas das mulheres, mas lutam por todas as causas, por todas as causas. Você é professora na área da educação, na área da segurança, nós estamos aptas, né, e estamos nos empoderando, graças a Deus, para atuarmos em todas as áreas. E as mulheres na Câmara estão dando exemplos. E isso não tem ideologia, isso é uma luta, né, que é de todo mundo, de todas nós. Homens e mulheres precisam lutar por uma maior participação das mulheres. Não é possível que numa sociedade 52% de mulheres, 53%, 56% em algumas regiões, a gente ainda ocupe espaços mínimos. Nós temos vidas regradas e ditadas não pelos nossos anseios. Isso não é mais admissível, né? Sim. Agora, esse projeto, né, a Mulher que Faz Acontecer, que a gente deve estar aí lançando, a Michele já falou do projeto, a gente vem falando do projeto em todos os âmbitos e onde a gente pode, porque é uma grande oportunidade da gente descobrir essas mulheres e trazer mais mulheres para que possam inspirar outras mulheres, a gente formar essa rede, aumentar esse movimento, porque é assim que nós vamos ter os espaços e as instâncias de poder ocupadas por mulheres. Então, dia 30, né, de abril, vai ser o Dia Nacional da Mulher, e a gente vai estar colocando nas redes a questão do Mulher que Faz Acontecer. E aí já com questionário, com as inscrições, é um projeto, na realidade não é um projeto para esse ano, 2023, essa é a primeira edição, né? Que a Michele está aí lançando. Vocês vão colher primeiro a história. Mas ele é contínuo, ele vai ser contínuo, a gente vai estar identificando essas histórias, né? Por aí afora, porque primeiro elas não param, e primeiro são muitas. E é importante que a gente aproveite esse espaço para que nós, que tivemos a oportunidade, né, de estarmos aqui ocupando cargos de liderança, que nós possamos ajudar nós próprias e outras mulheres que também têm essa oportunidade de estar identificando essas mulheres, trazendo ela para perto de nós, fazendo com que as experiências exitosas possam servir de inspiração e exemplo, para que essas mulheres possam dizer, se eu posso, se eu faço, você pode fazer também. Venha, faça. Vamos entrar na política, porque a política é que transforma. As pessoas, a gente comentou que às vezes tem até um certo receio a mulher de entrar na política, né? Diz, não, política é sinal de corrupção, hostilidade. Hostilidade, aquilo que você escutou, que eu escutei também. Assim, você vai entrar na política, menina, você não tem mais nada. Você pode ser tão boa como professora. Vai estragar sua carreira. Você é tão boa como professora. Não entra na política, não. Não, política não é para você. Você não combina com política. A gente escuta muito isso. E você sabe que no Dia Internacional da Mulher, o pessoal, poxa, vamos fazer uma entrevista e tal. E aí eu falei, gente, tem tanta mulher. Tem do Conselho da Mulher, tem o pessoal do Fundo Social, tem as secretárias, né, da cidade e tal. E depois foi cada um para um lado.
uma mulher deu entrevista aqui, uma outra ali, elas voltaram, assim, eu costumo falar que picou o bichinho da política é fogo, né? E elas voltaram radiante, porque eu falei, a cultura já é essa, já é uma mulher, não, e o que nós mulheres que estamos aqui, é fortalecer, incentivar as outras a participarem. Sim. Aí, Sim. né, eu falo assim, olha, eu já quero levar seu curso para lá, para você fazer. Eu falei, as mulheres vão ficar loucas. E aí ela ouve uma história, né? E acabam conhecendo, acaba se identificando com essa mulher, né? E fala, poxa, eu também posso. Porque a política, ela intensifica aquilo que você faz. Não, e é pegar, ó, é uma Ruth Oliveira, por exemplo, no meu estado. A Ruth Oliveira era de uma família negra, de uma família muito, muito pobre. A mãe dela era merendeira de escola e ela começou a vida dela ali acompanhando a mãe. E aí ela começou a gostar de cozinhar, e ela começou cozinhando, e depois ela virou uma chefe, abriu um restaurante, e hoje sabe o que ela faz? Ela utiliza toda, vamos dizer assim, as características, os alimentos que são diferenciados de um estado para outro, ela usa todos do Tocantins, e são pratos muito característicos do nosso estado. E o que ela fez? Ela pegou essa habilidade toda do restaurante que abriu, da chefe Ruth. E ela está fazendo um trabalho no Jalapão, que é uma região que é muito, como você falou. Sim, turística, eu digo né? que o Jalapão, às vezes, vem na frente do Tocantins. As pessoas conhecem até mais. Turística. Mas ela pegou o Jalapão e o que ela está fazendo? Ela está andando o Jalapão todo, dando cursos para as mulheres, para que elas aprendam a utilizar aqueles elementos que elas têm, né, os alimentos que ela tem, e para que elas possam estar abrindo seus próprios negócios, para que elas possam Gere a renda dela e saia dessa questão do vitimismo, né? Quando Agora, quantas Ruths nós temos espalhadas por esse Brasil? Mas isso é essencial, o que o PL está fazendo, descobrir lideranças de capacitação e de mulheres que proporcionam outras mulheres a caminhos de independência econômica, porque é fundamental para que a gente diminua a violência contra a mulher. Tem vários aspectos a violência contra a mulher, mas um dos aspectos que faz com que essas mulheres não quebrem ciclos de violência, infelizmente, é a subjugação psicológica e econômica. A dependência, né? Porque ela não consegue voar sozinha. Na pandemia, as mulheres deram um exemplo. Elas se reinventaram. Sim. Elas foram à luta. Muitas famílias perderam os orçamentos e foi a mulher que segurou. A mulher que reergueu, né? Que fez bolo, que aprendeu outras, fez cursos, até cursos online, porque tudo ficou restrito na pandemia. E é isso que o PL quer fazer também. Não só na política, mas sim, formar uma rede de apoio para que as mulheres ocupem os espaços que elas merecem. É um trabalho mais do que política, é um trabalho social. Exatamente. É um trabalho que está reinserindo, não está reinserindo, está inserindo. Está proporcionando com que as mulheres tenham igualdade de fato. A gente vê a igualdade formal, prevista na lei, na Constituição, mas ainda a gente está muito longe dessa igualdade material de fato. Para não ser só uma lei que é muito bonita no papel, como as delegacias da mulher 24 horas, é uma lei linda no papel, mas que não tem aplicação ainda, infelizmente. É uma lei de marketing político. Exato. E mas se a gente traz essas mulheres que são, vamos dizer assim, a base social, a gente cria essa rede, a gente muda essa realidade e facilita a inserção da mulher na política. O trabalho que como você colocou muito bem, Raquel, esse projeto não é visando... claro que a gente vai aumentar o número de filiadas, é claro que nós vamos estar inspirando mulheres a vir para a política, mas é muito maior que isso. Muito maior. É a valorização da mulher, da liderança feminina na base, na sua comunidade, né, nas cidades brasileiras. Então, quando a Michele, com o olhar que ela tem, é muito, né? Eu até escrevi aqui, ó, quando você falou de vulneráveis, eu lembrei da Michele,
porque é uma palavra que a Michele usa muito. Nós temos que trabalhar até mais para os vulneráveis. Claro que trabalhar como um todo, claro que trabalhar a questão da mulher como um todo, mas os vulneráveis precisam mais de nós. Porque volta e meia a gente vê alguns apelos, e esses apelos eles ultrapassam também a mídia, vão para as redes sociais, a proteção da mulher, a proteção da mulher. A mulher tem que ser protegida, claro, mas a proteção da mulher vai muito além. Quanto se falou da violência contra a mulher que aumentou na pandemia? E o que se falou da violência contra crianças? Ninguém falou. O crime sexual praticado contra os vulneráveis, os menores, aumentou de uma forma absurda, mas o foco era um. Então, quando a gente vê que alguns focos são escolhidos, será que realmente é para uma forma de melhoria social? Ou uma forma de escolher qual é a pauta a Qual é a ser pauta do resolvida? momento? E promover a inclusão. Que quando a Michele fala assim, ó, eu só vou rodar qualquer coisa, eu só vou fazer qualquer coisa. Se tiver acessibilidade, se todos puderem absorver esse conteúdo, ela está fazendo exatamente isso. Ela está incluindo, que é o nosso dever. Aonde nós estivermos, é de estar incluindo, trazendo essas parcelas, né, que nós temos na sociedade, que também e acaba que, às vezes, você não tem um olhar, e como começa a virar uma pauta, você já começa a ficar mais atento. Já começa, né? Hoje, em todos os eventos que a gente vai, a gente tem uma intérprete de Libras. Em todos os eventos que a gente vai lá ver a acessibilidade. Por quê? Começou a ter um olhar, né, diferenciado. E, vamos combinar, eu falo assim, essa questão de dar esse apoio para a mulher, porque às vezes a mulher ela tem um filho especial, por exemplo, mas aí não tem uma política pública que ela consiga colocar o filho na rede, dar aquele atendimento. Então aquela mulher, aí você já vai, o marido larga, tem várias situações. Então a Michele tocou num ponto, né? Um ponto e falou assim, poxa, quantas mulheres não sofrem com essa causa? Não é verdade? Então, e aí eu falo, gente, é aí que está o X da questão. Às vezes você não quer ser um agente político, mas você precisa estar ali participando, porque você sabe a sua dor. Você sabe qual lei funciona de fato. E é esse olhar que nós precisamos. Eu gosto de falar dos 50% sempre. Eu falo de paridade. Falei, gente, nós não queremos ter o lugar... A gente não quer ocupar o lugar dos homens, não. Nós queremos só o nosso. Né? Eu falei, só o nosso. 50% tá bom. Por quê? Porque é esse olhar diferente. Eu, quando penso, a mulher é melhor que o homem, não. Nós somos diferentes. Não vai adiantar ser na força. Nós somos diferentes, né? E nós somos complementares. Só que nós só vamos ter políticas públicas, nós só vamos ter leis que venham ao encontro das nossas necessidades, dos nossos anseios. Eu falo, quando eu estou falando nós, homens e mulheres. Se nós tivermos em igual número os olhares diferentes, os olhares dos homens e das mulheres. Porque, com certeza, a gente tem uma forma diferente de ver o mundo, como eles têm também. E necessidades diversas. Agora, enquanto eles estiverem decidindo o que é melhor para nós, a gente não vai ter justiça social. Não. Vão ser políticas públicas impostas, muitas vezes inócuas, porque as mulheres não têm aquele aproveitamento de uma forma complexa. A mulher não está participando. Não adianta se a mulher não estiver envolvida, querendo entender. Eu falo assim, é um processo, né? Não vai adiantar colocar lá, olha, agora é 50%. Não vai só na força, não vai resolver. Mas é um aprendizado, porque eu venho percebendo na Câmara, né, que a cada legislatura a gente está avançando, né? Eram 40 Na minha época, 41. Eram 41. Quando eu assumi meu mandato em 2019, eram 77. Agora são 90 mulheres. Entre 513 deputados, ainda é uma participação muito pequena, né? Nós não estamos em igualdade ainda. Toda essa força, essa corrente, essa rede de apoio para incentivar mais e mais mulheres. Uma coisa que é preciso desmistificar também. A política é complicada. A política não é para mulher porque são assuntos... Eu fiquei com medo quando eu entrei para a política, porque eu venho de uma história de 25 anos como repórter. Eu não acompanhava a política. E eu cheguei lá, uma coisa que ficou marcada para mim. Se eu subia aquele plenário, eu entrava para aquele corredor, e se eu estivesse lá ao lado de um homem de terno, ele sempre era o deputado.
e eu assessora. Assessor. Eles sempre faziam isso. Isso é bom. Pois não, deputado, pode entrar. A senhora vai onde? Aí eu falava, não, a deputada sou eu, ele é meu Mas não assessor. tem grossinho, deputado? Mas mesmo assim, o broxinho, um negocinho aqui das nossas bijuterias, das nossas coisas, não chamava atenção. Então, é um aprendizado que a gente tem que ir abrindo essas portas, Cultura, né? Cada né? vez mais e desmistificando que a política não é um ambiente assustador para a mulher. A mulher está acostumada a fazer política na casa dela. A mulher, isso é simples, a gente descomplica. E outra coisa, a gente tem dá um acréscimo imenso para a política, porque muitas vezes nas minhas redes sociais eu ouço e vejo mensagens das mulheres falando assim, Rosana, eu passei a acompanhar a política por sua causa. Porque eu achava uma coisa tão difícil de acompanhar, né, tão complicada, e você descomplicou a política para mim. E a mulher tem, por ser cuidadora, né, por ter que lidar com os filhos. Muitas vezes nós temos profissões, professora, delegada, né, e a gente tem essa empatia, é da mulher essa empatia. Nós temos essa característica. Nós temos a característica de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Simultaneamente, concomitantemente. Olha, é muito engraçado. Eu andei fazendo aí umas palestras, né, e eu dizia assim, se o seu marido sair para fazer alguma coisa e você falar para ele assim, meu bem, passa na farmácia e compra isso. Aproveita e passa no mercado e você compra tomate, abóbora, ele já fala, para. E o que ele fala? O que ele fala? Eu sou um só. Eu sou um só. Anota, coloca aí no WhatsApp. A gente está com tudo dentro da cabeça. A gente sai, vai lá, olha, menina, eu digo que a gente está com o telefone aqui, mexendo a panela e segurando o menino. Mas é uma habilidade própria. Quer ver outra coisa? O marido fala assim, eu não tô achando uma camisa tal. Fala, tá lá no armário, na segunda gaveta, não sei o que lá. Aí ele vai lá e fala, não achei. Se fosse uma cobra, morria. Aí a gente vai lá, não é? Pega. Mas eu tenho, eu falei que tá aqui. Eu tenho uma agravante pra dar uma provocada. Onde tá tal lugar? Eu falei assim, olha, você não é hóspede, você também é morador dessa casa, mas tudo bem. Aí o meu marido eu sou delegado, ele é investigador. Aí ele fala, onde tá tal lugar? Eu falei assim, Marcel, você é investigador, você não consegue descobrir como investigar. O pior é que o nosso olhar, até a maneira de ver é diferente, por mais que eles olhem, eles não enxergam. Qual que é a função, né? Uma vez eu vi uma reportagem, eu até fiz essa reportagem, que falava que na construção civil a mulher dava de 10-0 nos homens, porque ela é detalhista. Ela vai lá e coloca, e aí o homem fala assim, não, tá perfeito, tá perfeito. Aí o dono, né, o mestre de obra fala, não tá perfeito. Aí coloca uma mulher para fazer, não, realmente agora tá perfeito. Por quê? Não, porque ela é detalhista também. E falando em construção civil, na semana que vem, na terça-feira, teremos uma reunião com o Sebrae para colocar as mulheres na construção civil. Nossa, que Só lindo. que, o que eu falei? Eu falei, olha, falei para a moça Priscila, não adianta só chamar as mulheres para o curso. Vamos chamar já as construtoras. Porque aí quando a própria terminou o curso, o próprio construtor já vai olhar com outros olhos e falou, opa, aquela ali, os talentos, né? E mulher é detalhista, gente. Mulher tem aquele detalhezinho, fala assim, não vamos deixar assim, né? Então, eu falei, e a mulher pode estar lá na construção, por que não? Né? E desmistificar também de que a mulher é empoderada politicamente, é a mulher que toma a frente, tudo ela quer passar na frente do homem. Não é assim. Todas nós aqui temos maridos maravilhosos, companheiros que nos apoiam e que foram fundamentais para que a gente chegasse onde chegou. Essenciais. Né? Essenciais. Porque senão a gente não estaria casada, nós não estaríamos casadas com os nossos maridos. Se eles não quisessem o crescimento contínuo e igual. É isso que a gente tem que cultivar também nos homens, né? Porque homens e mulheres ganham com uma sociedade mais igualitária. Com certeza. Porque o peso das nossas avós, das nossas mães, que os nossos pais e os nossos avós tiveram uma responsabilidade, um peso muito grande também. Né? Porque naquela época, nos anos 40, o homem saía, nos anos 50, ele saía para trabalhar e a mulher ficava em casa. Ele não acompanhava o crescimento dos filhos. Ele não tinha esse contato de família que é tão importante para o homem também, para o crescimento, né, individual. E eles não participavam, porque era um peso para eles. Da mesma vida, da mesma forma que a vida está sendo mais compartilhada, a política precisa ser mais compartilhada. As instâncias de poder precisam ser mais compartilhadas e é isso que a gente quer. A gente só quer isso. A gente quer justamente compartilhar dessas instâncias
para que haja mais uma sociedade mais igualitária. Você sabe que mais justa. esse ano vai ter eleição de conselho tutelar em várias cidades. E aí eu falei, gente, vocês precisam estudar. Estudem para passar na prova, depois tem uma votação. Mas eu falei, enquanto pessoas, você fala, eu vou ficar reclamando da política, mas também não faço nada. Não envolvo pessoas, né? E falei isso para umas mulheradas, e ela falou assim, esses dias, Cilange, nós temos 100 pessoas lá estudando num grupo para o Conselho Tutelar. Então eu falei assim, é isso aí, gente. É isso aí. É você pegar e falar, poxa, eu quero me envolver, em que parte que eu posso? Qual é a parte que eu mais me identifico, né? As minhas redes sociais também é bem humanizada, né? Então, às vezes, o prefeito faz algumas brincadeiras, assim, me filma, limpando e tal. E aí, na rua, a gente sai, ele fala assim, nossa, eu adoro aquelas partes que vocês fazem isso. E eu falo, olha, tá vendo? Que querem ver o cotidiano. Que querem ver a parceria Pessoas ali, reais, né? pessoas também, reais, né? Fala, poxa, eu também faço isso, né? É isso aí. Homens e mulheres ganham com uma sociedade mais igualitária. Exatamente. E o PL está vivendo um momento único, como a Nilmar fala sempre. Nós vamos viajar pelos estados É brasileiros. uma vontade da Michelle. Ela, quando assumiu, ela já falou isso. Ela falou assim, né? Como eu falei aqui no início, ela falou, eu quero chegar nas cidades. E ela está trabalhando muito no sentido dessa reorganização do partido. Muito a questão também da formação, porque a mulher, ela consegue ocupar espaços no momento que ela tem conhecimento. No momento que ela tem oportunidade de treinamento, de cursos, então ela tem essa preocupação também de estar, colocou como diretriz do PL. A gente já tem, e eu tenho essas experiências de já anteriores de curso de formação do PL, que pessoas que nunca pensaram em entrar na política, só de ver o curso, falaram assim, pera lá, como é que eu faço? Como é que eu me filio? Como é que, agora eu quero ser candidata, porque eu vi que eu posso colaborar, que eu posso pegar minha causa e transformar em políticas públicas. Então, E não é só filiar a mulher e largar. É isso que eu ia falar agora. Vamos ver. Qual é o seu potencial? Qual é o seu talento? Onde você pode explorar ainda mais esse talento? É isso que o PL quer. E Esse é o objetivo. trazer ela para o partido. Então, quando ela falou, eu vou andar o Brasil inteiro, nós vamos organizar, que isso é muito importante, porque o papel da nossa presidente estadual é fundamental, porque eu digo que corpo sem cabeça não anda. Tem que ter a cabeça para poder movimentar o corpo. Então, ela, como presidente nacional, as presidentes estaduais conectada com ela e as estaduais conectadas com as municipais, nós vamos transformar o Brasil. Com certeza, uma rede que vai ser imbatível. Uma rede, o PL vai dar exemplo no Brasil, porque vai ser uma rede imbatível de mulheres. E as mulheres cuidam dos homens e das mulheres. Fiquem tranquilos. Não é verdade? As mulheres pensam nas famílias, nos filhos, políticas públicas para chegar aos vulneráveis, que é o nosso objetivo. Né? Para que existe a política pública? O Estado social é para que a gente tenha os direitos sociais exercidos. Quando a gente vê a segurança abandonada, a educação abandonada, a saúde abandonada, nem o lazer a gente consegue usufruir porque está tudo desconstruído. Então, geralmente o Estado que tem que proporcionar o exercício dos direitos sociais. E as mulheres já fazem sem o Estado, proporcionam, né, essas situações. E às vezes trazer as mulheres, nem que ela fala assim, assusta um pouco. Às vezes você pega uma mulher que ela não tem nada a ver com a política, fala, eu vou filiar. Você fala, vem com a gente. Depois que ela estiver envolvida, a filiação vai sair eu cheguei assustada tranquilamente, não é isso, Eu cheguei Rosana? assustada na política, eu não tive esse apoio. Eu cheguei lá e vai. Né? E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora aqui em Brasília? Eu tenho experiência como jornalista, mas o que eu vou fazer? Meu Deus, eu não sei. Aí eu fui estudar, eu fui fazer curso, mas assim, depois eu vi e falei, é o meu ambiente, é o meu ambiente. Foi picada, foi o que eu fiz a vida inteira. Até porque onde a gente está, a gente dá o melhor de nós. A verdade é essa. A mulher tem essa característica. Onde a gente vai, a gente dá o melhor de nós. Meu marido costumava falar, você não vai gostar da política, você adora ser jornalista, você não vai se identificar. Eu falei, me identifiquei. Eu gosto de gente. Né? Eu gosto de estar com as pessoas. É um desafio. Eu gosto de realizar, que todas nós aqui gostamos. As mulheres são realizadoras. É verdade. E as mulheres são cooperativas. Nós aprendemos com as nossas avós e tal. Ah, mulher não se dá com mulher. É mentira isso. Mentira. Quando você tem uma amiga que está passando uma necessidade, alguma coisa, a mulher é a primeira que vai lá acolher e fala para mim. É Nesse se desdobra. Então, esse O potencial... nosso colo é mais quente.
Exatamente. A mulher é acolhedora por natureza. É. Então, essa, né, qualidade da mulher, ela agrega muito para a política. Né? A sociedade precisa de mais mulheres ocupando espaços de Claro. poder. Com certeza. E no PL, eu sei que é um jargão que a gente está usando, mas é, É o bom necessário. repetir muitas vezes. No PL, a mulher pode ser o que ela quiser. E nós estamos aqui para dar exemplo, para inspirar mulheres, né? São 4 mulheres aqui que tiveram vivências, né? E que estão no cotidiano lidando com a política para falar, gente, é fácil. É. A mulher, a Vem que a política gente não vai é te complicada. ajudar. A É. mulher está acostumada com a política na casa dela, né? No orçamento familiar. E nós queremos trazer vocês, né? A mulher quilombola, a mulher ribeirinha, a mulher que está lá vendendo acarajé, que eu conheci outro dia em Itanhaém, uma mulher maravilhosa, a Fafá do acarajé, que vai participar, sem dúvida, desse novo projeto do PL. A quebradeira de coco. Exato, a Michele Bolsonaro vai ver As pelo bananeiras. Brasil, as As bananeiras. bananeiras. A dona de salão. Exatamente. Tem várias a frentes. Michele vai ver, ela já teve essa experiência durante a campanha e ela vai ver na realidade, assim, vai receber o abraço dessas mulheres e a gente vai acolher essas mulheres no PL para dar o impulso que falta para que essas mulheres ocupem espaços. E se elas quiserem ocupar espaços na política como vereadoras, como prefeitas, como deputadas, como mulheres líderes, nós estaremos Senadoras. aqui, senadoras, nós estaremos aqui para isso, né? Para pavimentar o caminho para as mulheres que ainda virão. Eu sei que as nossas avós tiveram muitas dificuldades para abrir portas. A Nilmar teve muitas dificuldades, mas por causa dela, hoje, eu ocupo um espaço mais confortável na política. É verdade. Porque ela abriu portas para mim. Veio antes de mim, abriu portas e agora eu dou sequência. Então, o nosso compromisso hoje é abrir portas para as mulheres que ainda virão. Graças a Deus, nós estamos vivendo um momento único na política com a nossa presidente nacional, Michele Bolsonaro, que vai abrir milhões de portas para as mulheres que ainda virão. Eu agradeço muito vocês. Acho que ele me avisou que já está no fim. Né? Agora vamos passar para as considerações finais, mas eu estou orgulhosa desse bate-papo que nós tivemos. Eu estou com muita expectativa, né, na posse, você empossada pela Michele Bolsonaro como presidente do PL Mulher no estado de São Paulo. O primeiro estado. Exatamente, a primeira viagem, né, da Michele Primeira Bolsonaro. viagem, primeiro estado que ela vai estar empossando a presidente estadual. Já Olha que pensou? responsabilidade. É. Não, E a Nilmar vai viajar pelo Brasil com a Michele, vai trazer muitos exemplos para que a gente fortaleça o PL, fortaleça os projetos do PL de capacitação das mulheres, até para as mulheres que querem ser vereadoras mais para frente. Nós também vamos contar, né? A Raquel vai contar as dificuldades que ela teve de se filiar, de fazer uma campanha, Zirlange com a experiência do executivo municipal também, e a gente vai abrir caminhos, né? E depois, quando a gente estiver velhinha, a gente vai olhar, vai passear, vai falar, puxa vida, olha só onde as mulheres chegaram. Plantei uma sementinha, Exatamente. plantei uma certeza. sementinha. Exatamente, esse é o nosso objetivo. Né? Agradeço e estou muito feliz de ter participado desse podcast Vira à Direita, né? Que é vira para a direita, vira para a direita e acompanhar a trajetória das mulheres, esse arcabouço que a gente está armando aqui para que as mulheres possam se apoiar, para que as mulheres apoiem umas às outras e a gente desbrave novos caminhos. E eu acho muito importante, deputada, senadora, deputadas, porque a gente muito escutou que a causa da mulher é ligada a determinada ideologia. Vira para a direita, vai sim representar mulheres de forma legítima. Mulheres que já representam a vontade de outras mulheres. Sim. Então, eu acho muito cruel quando, de repente, você segmenta uma causa que é de todas nós, de 50% da população, delimitando polos ideológicos. Então, realmente é extremamente importante a gente ter este movimento no PL, que eu tenho certeza que representa muito mais do que determinados segmentos. Que legal. E eu, assim, quero deixar aqui, eu estou à disposição, quero te ajudar lá na campanha, me chama aqui, quero dar uns toquinhos lá do que eu puder contribuir. Vou levar a doutora para Sorocaba, quero viajar com a Bolsonaro, com a Michele. Então, conta comigo e o que precisar, a gente está aqui. Quero
poder ajudar a trazer todos os eventos que a gente faz, eu sempre recebo um feedback. Poxa, Silândia, você me ajudou com isso, eu estava com dúvida. Poxa, Silândia, eu quero continuar, me chama para os próximos eventos. Então, isso é legal, né? Então, é isso. Eu acho que é essa sementinha que a gente tem que sair mostrando. Falar, gente, é possível. Vamos lá, vamos pegar na sua mão e vamos embora. Com certeza eu tô como um soldado também no Vira pra Direita. Contem comigo em Brasília, inclusive. Isso aí. Vamos Eu nos... quero agradecer a Deus e a vocês por essa oportunidade muito, muito especial para mim e para o PL de uma forma geral. Obrigada a todas. A gente encerrou, né? A gente continuaria aqui falando por mais 2 horas no Vira pra Direita, mais esse podcast que eu tô orgulhosa. Eu tô resgatando aqui, né, as minhas experiências de 25 anos como jornalista. Bom demais. Aqui, contem comigo, contem com o PL. A gente tem um longo caminho pela frente e esse caminho vai ser pavimentado com exemplos de todas nós. Muito obrigada. Um beijo aí para todas e para todos que acompanharam.